noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como o dirigente já falou, Marcos, meu filho, o capítulo é o 168, de madrugada. É o capítulo 20 e o versículo é o 1. Essa passagem da Bíblia, todos nós já temos conhecimento, que fala da ida de Maria de Madalena ao sepulcro, porque ela não se conformava com a morte do Cristo. Toda aquela passagem da crucificação, para todos nós, é muito dolorosa. Ao primeiro momento, os discípulos não acreditavam na ressurreição, porque ficaram amargurados, chateados. Para nós também, deveria ser, poderia ter sido, na época, a mesma coisa. Como que o Todo-Poderoso morreria daquela forma na cruz? Prometeu tanto e era tão forte, um ensinamento belíssimo, mas ele tinha um propósito. Ele tinha que cumprir a profecia que o seu pai havia enviado. Então, Madalena não se ateve no remorso e na dor. No primeiro dia, segunda-feira, porque a crucificação foi sexta, Sábado do Aleluia, domingo ele ressuscitou e segunda ela foi procurar os restos de Jesus no sepulcro. E quando ela levanta a tampa do sepulcro, ela não encontra os restos mortais de Jesus. E se desespera naquele primeiro momento. Onde está? Onde está meu Jesus? Onde está? Onde levaram? E fica apavorada, procura os discípulos, eles também não se achavam em condições boas, de ajudá-la, de resolver aquela aflição. Mas ela foi para o sepulcro e lá ela chorando, ficou ali por um tempo, mas Jesus apareceu para ela. Foi para a primeira pessoa, depois da ressurreição, foi Maria de Magdala. Jesus a avistou e perguntou: por que você chora? Eu não estou aqui para trazer alegria, para trazer a vida? Então ela encontra Jesus. E foi depois falar para os outros discípulos. E eles voltaram lá no sepulcro e só encontrou os lenços, os lençóis que amarravam Jesus. Mas depois Jesus apareceu para eles, falando da ressurreição, explicando toda a situação. Mas Tomé não estava junto com eles quando Jesus apareceu. E Tomé ficou questionando a ressurreição de Jesus. Ele não acreditava. E o ensinamento nessa passagem é que serve para nós, quando ficamos ausentes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. Porque Jesus pode vir e nós não estarmos juntos, nós não estarmos presentes na hora que Jesus vem. E Tomé sou eu, Tomé. Ele aparece para Tomé. E Tomé precisa colocar o dedo nas feridas de Jesus, porque ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Nós, às vezes, por falta de fé, fazemos o mesmo. Não acreditamos, e Jesus nos ensina que bendito é aquele que acredita sem ver. Não fazemos, não devemos fazer igual Tomé, que só acredita se ver. E os ensinamentos são claros. O sepulcro é nossa fonte de esperança. Deus está no controle de tudo. A morte foi vencida. Cristo está vivo. Pare de se lamentar. Acredite que o Senhor está no controle. O bem vencerá e nós viveremos para sempre com Ele. Com Maria de Magdala também, nós somos vencedores. Os sinais da ressurreição. Quando levantamos nossos olhos dos sinais de morte, dirigimos nossos corações para a vida. Jesus nos trouxe, Ele morreu na cruz para nos trazer esse ensinamento, para nos informar que a vida é eterna. Muitos de nós ainda duvidam, não acreditam na vida eterna,
Hoje a doutrina nos traz a informação verdadeira que a vida continua e ainda traz os missionários trazendo as informações. Irmão nosso, voltam para nos trazer o testemunho que essa vida continua. E muitos não acreditam. Nós podemos observar, teve aqui uma médium que trazia as notícias dos mortos para os parentes, né, ficarem mais tranquilos. A casa enchia. Estudar ninguém queria. Se chamar para estudar ninguém quer. Mas todo mundo ficava aqui. Ela precisou sair daqui, porque começou a não caber aqui as pessoas que queriam ver o fenômeno, queriam ver as notícias dos mortos. Porque muitos não acreditavam, muitos ainda não acreditam que a vida continua, embora as informações estão aí para nós, para nos provar que Jesus está conosco. Muitas religiões falam, Jesus vai voltar. Ele nunca foi, sempre ele esteve conosco, trazendo as informações. E essa doutrina bendita é a terceira revelação e traz a verdade. Ela comprova a verdade, para que nós podemos ficar seguros na nossa caminhada, fazendo o melhor, mas não deixando de observar esse primeiro dia da nossa fé, da nossa força e da nossa coragem. Não vamos fazer igual Tomé, né? Teimar e não acreditar e deixar o tempo passar. Temos que ter coragem com a nossa fé. E Jesus nos informa, né? Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33, ele nos fala: aquele que confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está no céu. Essas passagens de Mateus é dita por Jesus, porque todos esses discípulos, eles trouxeram as mensagens de Jesus para nos auxiliar, para nos ajudar, porque Jesus não escreveu nada, nem tinha como ele escrever. Na época nem tinha papel, mas os discípulos correram o mundo pelas histórias para trazer para nós esses ensinamentos. Nós vemos há mais de 2000 anos esses ensinamentos. E hoje recebemos o ensinamento e ainda duvidamos. Então, renegar Jesus é não seguir seus ensinamentos, seus mandamentos. Jesus enfrentou todas as perturbações e até foi crucificado para cumprir as orientações de Deus. Ele tinha um propósito. Como que nós íamos acreditar que a vida continua? Na atualidade, não precisamos, graças a Deus, esconder nossa crença, qual ocorreu aos antigos cristãos, que foram jogados às feras, mas mantiveremos nossa fé até o fim. Hoje, todos nós podemos falar nossa crença abertamente, mas nem sempre foi assim. A história conta, né, dos que foram crucificados e mortos. Então, que nós tenhamos mesmo esse propósito de levar a nossa fé, levar a nossa crença em frente. A crucificação de Jesus foi esclarecida pela doutrina espírita. Ele veio nos trazer a comprovação da vida eterna pela reencarnação, nos informar que a vida continua. Então, a nossa fé, precisamos acreditar na nossa fé. Porque se tivermos fé, como um grão de mostarda, diria essa montanha para sair de um lado para o outro e ela não seria impossível. Montanha das dificuldades, o combate ao orgulho e ao egoísmo, que ainda é tão presente na nossa vida, né? Que nós não nos acovardemos e acreditemos nesse Pai vivo, nesse Pai de força que está sempre do nosso lado. Precisamos ter fé em nós. Quando nós temos fé em nós, os nossos projetos vão em frente. E depois a fé em Deus, porque Ele está sempre do nosso lado. Mas nos deu um livre-arbítrio.
A doutrina fala sobre esse livre-arbítrio. Até porque, se tirar o livre-arbítrio de nós, como que nós vamos cumprir a nossa missão na Terra? Se estamos retornando para dar sequência a um compromisso de aprendizado. A doutrina informa que nós vamos voltar até aprender tudo o que será necessário para nós. Então, hoje, nós verificamos que precisamos nos unir uns aos outros na caminhada que está proposta para nós, aceitando as nossas limitações e dificuldades e caminhando, e indo em frente. O homem, quando tem confiança em suas promessas, é capaz de realizar coisas materiais que até ele mesmo duvida. Então, é essa força interior que precisamos ter, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. Só que a fé, ela tem que ser ativa. Nós costumamos querer mostrar a nossa fé falando. Nós temos que mostrar a nossa fé com as nossas obras. Os milagres são obra da fé. Tem uma passagem no livro Pão Nosso que é bem interessante. Ela fala, Bartimeu, um servo do ensinamento cristão, ia de um lugar para outro, a resposta celeste. E ele caminhava, naquela época, né, as distâncias eram longas. Ele estava com o cão e seguiu a caminhar. Começou a escurecer e eu tenho que procurar abrigo. E viu uma cova, se pôs a deitar nessa cova, porque já estava escurecendo. Só que ele observou que estava cheio de mosca. Ele não pôde ficar ali e continuou caminhando. Mais à frente ele viu uma ponte e falou, vou atravessar, do outro lado está bonito, de repente vai ser melhor para mim. Só que a ponte quebrou, ele não pôde atravessar. Mais à frente, ele viu uma árvore. Já começava a chover e eu vou ficar aqui debaixo dessa árvore. Só que o vento era tão forte que quebrou a árvore. Ele não pôde ficar. Continuou seguindo. Mais um pouco, ele encontrou um casebre humilde. Falou, eu vou pedir abrigo aqui. Só que os moradores não o acolheram. Disseram que ali eles não recolhiam estranho. E já estava a tempestade forte. E ele não tinha mais como caminhar e ficou ali perto das cercas da casa. Só que à noite eu ouvi muitos barulhos e falou, eu não posso sair agora para ver esse barulho. Eu vou esperar amanhecer o dia para ver o que aconteceu. Só que nesse evento, nessa oportunidade, os ladrões entraram na casa e mataram todos os moradores. Aí de manhã ele ficou sabendo dessa história e foi procurar saber, né, que sentido ele estava andando, se ele estava no caminho certo. E aí ele veio a saber que ele estava no caminho errado. Aí foi retornando para retificar a viagem. E aí viu que a ponte não era um lugar seguro do outro lado. A árvore que ele queria ficar embaixo era lugar de serpente, lugar onde ficava a serpente. Ele foi retornando e vendo que todos aqueles livramentos que Jesus te dava era a misericórdia divina apoiando. A nossa fé tem que ser assim, confiar em Deus, não fraquejar. Porque ele achava que tinha sido abandonado por Deus. E Deus estava presente com ele em todas aquelas situações, para que ele continuasse a sua missão, no seu propósito de levar esse compromisso, esse ensinamento dele na comunidade que ele ia. Porque os discípulos tinham muita dificuldade de levar as cartas. Não são como hoje, né, que tem o correio, você põe lá e vai embora. Na época nem tinha correio, era uma dificuldade enorme. Então era mesmo caminhando que eles conseguiriam resolver. Nós vemos, né, essa parte da tecnologia
estão hoje presentes, nem avaliamos essas dificuldades. Como era difícil mandar uma carta, como era difícil andar de uma cidade para outra. Então, a gente percebe, percebemos a dificuldade desses discípulos de trazer esses ensinamentos para nós. Então, quando nós observamos nesse capítulo 20, quem tiver a oportunidade de ler, ele relata toda essa trajetória do sepulcro. Quem foi lá no sepulcro, quem não foi. Mas Maria de Magdala falou, eu não vou ficar aqui esperando os acontecimentos. Aí, segunda-feira, como ele fala aqui, o primeiro dia da semana, ela foi lá testemunhar, porque ela tinha certeza que não ia encontrar Jesus, que ele tinha ressuscitado. E é esse ensinamento para nós. Jesus continua vivo do nosso lado. Não podemos esquecer e ter fé e força para continuar a nossa caminhada, porque todos nós somos importantes para Deus. Obrigada a todos.